Bem, já vimos então a medição de vazões com utilização de molinetes. Outra forma de medir vazões em rios e canais é através da utilização de vertedouros, né? Então, o vertedouro é uma passagem no alto da parede de um reservatório ou algum outro vertedouro que você constrói para fazer medida de vazões em canais. Então, o vertedouro, a gente vai ter aqui então uma seção útil do vertedouro. Então, com as informações de comprimento do vertedouro e altura da lâmina d'água sobre o vertedouro, a gente tem condição de fazer a estimação da velocidade. Então tem vários tipos de vertedouros, que podem ser retangulares, triangulares, trapezoidais ou circulares, de parede espessa ou parede soleira espessa ou soleira delgada, em função da espessura dessa soleira com relação à lâmina d'água, né? E você vai ter mais revertedores mais largos, sem contração ou sem contração lateral. Então, vamos olhar cada um desses vertedouros. Então, isso aqui é um vertedouro clássico, um vertedouro retangular. Se eu souber qual é o comprimento e quanto é que é o nível da água, a gente tem condição de calcular a vazão que está passando naquele vertedouro. Aqui sem estimar o que a gente chama de contração e aqui com contração. Essa contração é devido aqui ao que a gente chama de uma perturbação que vai acontecer no escoamento em função do efeito das paredes laterais, né? É um outro vertedouro que é um vertedouro triangular, né? Ele vai ter exatamente essa equação, né? Dependendo do tipo de vertedouro, a gente vai ter equações diferentes que representam a relação entre o nível da água e da vazão no vertedouro, né? Outra forma de medição é a utilização da calha Parshall. Parshall foi um pesquisador da Universidade College State University e ele desenvolveu uma metodologia para poder calcular vazão em pequenos cursos d'água ou em pequenos cursos d'água ou em pequenos rios, né? Então ele construiu um equipamento que você coloca no curso d'água e esse equipamento vai fazer com que através de mudanças na profundidade do canal e estreitamentos e alargamentos no canal, vai tentar identificar aqui, fazer com que tenha uma seção que chegue próximo à profundidade crítica. E a partir dessa profundidade crítica, ele consegue definir qual é a vazão que está passando naquele ponto. Essa é a famosa calha Parshall, que é uma imagem da calha Parshall, que vai aqui num canal de concreto, mas você pode desenvolver e construir essa calha Parshall para pequenos rios. Outra forma de medição é através de flutuantes, né? Você vai soltar aqui um equipamento, um flutuante no rio e vai medir exatamente a velocidade de translação. Obviamente efeito de vento é uma medida mais imprecisa, mas pode ser utilizado para uma avaliação mais expedita. Outra forma e muito importante de medição em vazões para grandes rios e tem ganhado grande popularidade no Brasil é a DCP, né? Então a DCP é um perfilador acústico que analisa com efeito Doppler. Ele emite um som. Esse som ele vai ser refletido nas partículas de sedimento que são transportados pela água e essa reflexão a partir do retorno vai ser estimada a velocidade que está sendo transportada essas partículas e com isso você tem uma estimativa de qual é a velocidade da água. E com essa estimativa de velocidade da água você pode totalizar velocidade vezes área e vai dar a vazão que está passando naquele caudal. E a ADCP ela foi decisiva para medições de vazões em grandes cursos d'água. Aqui no Brasil, o rio Amazonas só teve suas primeiras medições após a existência da ADCP. Por exemplo, a seção do rio em Manaus, ela tem medição de nível desde 1911, 12 e só nos anos 2002, 2003 teve suas primeiras medidas de vazão a partir da utilização da ADCP, porque técnicas como molinete e as outras técnicas eram totalmente ineficientes para medir grandes caudais. Mas a ADCP não serve apenas para medir grandes caudais, hoje está sendo utilizada com intensidade para medir caudais de médio e até pequeno porte. Então aqui é mais uma imagem da ADCP, né? Então a ADCP colocada em sistemas maiores. Outra forma de medição é traçadores. Você tem que ter muito cuidado. Antigamente se utilizava traçadores radioativos, mas hoje você tem que ter muito cuidado com a utilização de qual tipo de traçador utilizado, pode ser sal, mas o ideal é que o traçador ele seja inerte. E um
traçador muito utilizado é rodamina. Você lança rodamina na água e você vai medir qual é a velocidade que a água está transportando essa rodamina, né, a partir da medida de concentração da rodamina numa seção ajusante. Você lança numa seção e pega e vai coletar informações numa seção ajusante. Com isso você tem condições de saber velocidade média, inclusive dispersão e outras características que seriam interessantes, inclusive para modelagem de qualidade da água, né? Então é uma outra forma de medição de vazões em cursos d'água. Então com isso nós terminamos aqui uma visão geral sobre medição de água em rios, e no decorrer dos exercícios alguns desses conceitos ficarão mais claros e mais precisos, e como quantificá-los.